Nesse sábado, dia 8 de novembro de 2025, eu saí para fazer uma caminhada e quando a gente caminha sem celular e tal, e só vai caminhando, as ideias vêm na cabeça, né? E a gente começa a pensar em algumas coisas. Eu comecei a pensar sobre Novak Djokovic, que havia há pouco sido campeão do seu 101º título de ATP, né? 101º título profissional, no ATP 250 de Atenas, aos 38 anos. E eu fiquei pensando, né? Da onde o cara, com 38 anos de idade, campeão de tudo, absolutamente tudo, tira motivação para jogar um ATP 250, vencer e lutar tanto pelo título, né? Já que ele venceu 7-5 o Musetti, o Lorenzo Musetti na final. Musetti que, por outro lado, não vai muito bem em finais, tem apenas 2 títulos na carreira, apesar de ser top 10, ter alguns grandes feitos, né? Mas os últimos títulos dele foram em 2022, mas vamos voltar para o Djokovic. Assim, não tem mais debate, é difícil ir contra os fatos, que o Djokovic é o maior tenista da história. Porque tem o debate do legado e tal, mas assim, gente, o Djokovic ele tem todos os recordes do tênis. Todos. E ele já abriu uma distância muito grande para os demais. Djokovic é o maior campeão de Grand Slams, 24 títulos. É o maior campeão de Master 1000, é o maior campeão de ATP Finals, é o maior campeão de grandes títulos, é o único a ter vencido. É campeão olímpico, né? Ouro olímpico. É o único a ter vencido todos os grandes torneios do circuito. E mais, tirando Olimpíadas e Monte Carlo ele é bicampeão, os outros grandes títulos, finals, os demais 8 Master 1000 e os grandes lãs ele venceu ao menos 3 de cada. É o único a ter vencido todos. Rafael Nadal não venceu nem Miami, não venceu nem Xangai, não venceu o ATP Finals, nem o Master 1000 de Paris. Roger Federer não venceu as Olimpíadas em simples, não venceu também o Master 1000 de Monte Carlo, nem o Master 1000 de Roma. Djokovic venceu todos os grandes títulos. Todos. Mas, então, é difícil contestar que ele é o maior tenista da história, né? Ele lidera também em semanas como número 1 do mundo, já não sei quantas, são muitas. Lidera também em temporadas como número 1 do mundo, por muito essa, né? O segundo colocado é o Sampras com 6, o Djokovic tem 8. Seguida Federer e Nadal com 5 cada. Jimmy Connors também, se eu não me engano, tem 5. E aí, cara, de onde o cara tira motivação para lutar tanto para ganhar um ATP 250, 7-5 no terceiro set, rasgar a camisa no final. E não é cena, assim, o cara não tem por que ficar fazendo cena, né? E ainda essa comemoração é icônica, né? Foi daquele título do Australian Open de 2012 sobre o Nadal, final mais longa da história dos Grand Slams, quase 6 horas. Mais, 4 minutos quase de vídeo para eu falar o seguinte. Acho que o papo do Djokovic não é mais de apenas maior tenista da história. É o de maior atleta dos esportes individuais de todos os tempos. Eu não me lembro, em algum outro esporte individual, alguém que tenha todos os recordes. Sei que na natação, Michael Phelps tem medalha de ouro que não acaba mais. O Usain Bolt. Mas o Djokovic, ele tem 20 temporadas diferentes com títulos. Ele dominou o circuito praticamente de 2011 a 2023, com algumas lacunas para Nadal, que terminou 3 desses anos como número 1. O Murray terminou um desses anos, 2016. E o Alcaraz em 2022, ano que o Djokovic jogou poucos torneios, por escolha dele. Mas a maioria dos outros tempos, Djokovic era número 1 do mundo sobre uma geração espetacular, que é a geração do Big Three, que eu já cansei de brincar com vocês aqui, né? Que acabou com o tênis de tantos feitos que eles têm. Federer, Nadal,
contemporâneaço dos dois, 50 jogos contra o Federer, 61 jogos contra o Nadal, Andy Murray, Del Potro, Wawrinka, tantos outros, né? Também pegou Alcaraz, também pegou uma parte do Sinner, Medvedev, né? Teve que passar por esses tenistas para ser campeão de alguns grandes slams, né? Roland Garros, aquela vitória espetacular contra o Alcaraz. Agora não tem mais perna. Mas eu não lembro de esporte, assim, de altíssimo grau de exigência, como é o tênis, alguém que tenha todos os recordes. Todos, 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 todos. Com uma dominância tão longeva e tão grande. Porque a natação adoro, né? Também a natação e o atletismo, mas competições durante a semana, todas as semanas, no mundo inteiro, em pisos diferentes, contra adversários. O tênis talvez seja o esporte mais exigente que existe na face da Terra do ponto de vista técnico, tático, físico e mental. Eu sou suspeito para falar, né? Sou absolutamente fanático por tênis. E para mim, pelo menos no masculino, ele se credencia como, né, na minha opinião, maior, se não, pelo menos entre os 3 maiores do esporte individual. Esporte coletivo é mais difícil de comparar, são outros parâmetros. Mas eu acho que o papo do Djokovic é esse, ele transcendeu o tênis. Né? Foi para muito, muito, muito além do que é o tênis. Acho que no tênis não tem como discutir no masculino a supremacia do Djokovic, né? Sim, Federer se fala do legado, mas o legado do Djokovic é mais duradouro que o do Federer, porque o Federer tem um legado da, do amor que ele gerou e tal, mas para o tênis jogado na quadra, quem moldou esse tênis, quem moldou não, né? Quem consolidou e quem é modelo para os tenistas atuais não é o Federer, né? Esquerda com uma mão, tênis muito difícil de ser reproduzido. O modelo é Djokovic, né? Ele é o modelo, né? Tênis completo, sem buracos, fundo de quadra e muito físico, né? O Sinner, que é o Sinner, se não um pouco de Djokovic, né? O Alcaraz já é mais uma mistura de Nadal e Federer, mas o Alcaraz também é um. Os outros demais são, né? O Djokovic é o grande molde do tênis moderno. Então, pessoal, isso aí, uma reflexão. O canal vai ficar um pouco parado esses tempos aí, tem uns compromissos. Vou viajar um pouco a trabalho, né? Mas estou gravando um monte de vídeo. Vocês vão ver que eu tô com a mesma camisa que eu cheguei da rua e tal. Falei, eu tô inspirado, eu vou gravar um monte de vídeo assim mesmo. Né? Gravei um vídeo sobre o Guga na Master Cup, esse do Djokovic, e vou gravar um também da avaliação do João Fonseca na temporada, já que finalmente saiu a posição dele no final do ano. Vai ser o 24º colocado, porque o nosso querido futuro GOAT, Lerner Tien, venceu a ATP de Metz e com isso o Cameron Norrie não passou o João. E o João termina na 24ª colocação. Então, pessoal, é isso aí. E digam aí, quem que vocês acham que compete com o Djokovic nessa questão? Quem é maior que o Djokovic no esporte individual, né? E se vocês concordam com essa questão do tênis, ele é o, né? Quem para vocês é o GOAT? Então, um abraço e debatam arduamente nos comentários, está liberado.